Senhor, obrigado, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. A nossa casa está guardada em Ti, os nossos filhos estão guardados em Ti, Senhor. A nossa vida está guardada em Ti, Senhor. Confiamos totalmente em Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Agora sim. Obrigado, queridos. Vocês estão bem, gente? É bom demais estar aqui com vocês nessa noite, tá? Queria agradecer aí ao pastor Tadeu pelo convite. Muito obrigado. Minha esposa não pôde estar hoje aqui comigo. Ela está ajudando a Adriana numa situação. Ela não pôde comparecer hoje. Mas é sempre bom estar aqui com vocês, conviver nesse ambiente de família. Meu Deus, como é bom ter um ambiente de família. E eu sei que você está aqui, não é por acaso. Se você chegou aqui, não foi porque simplesmente você teve uma vontade qualquer de vir, mas se você está aqui, é porque Deus tinha uma agenda específica na sua vida, na vida da sua família, que vai promover você, promover o seu lar, um crescimento sobrenatural, amém? E por que eu estou dizendo isso? Para que você aumente a expectativa no seu coração, queridos. Deus sempre Ele vai querer o melhor para nós, mas a forma com qual nós recebemos vai potencializar aquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Queria que tu abrisse aí sua Bíblia em Salmos 139. Eu queria falar algo para vocês nessa noite. Eu queria falar um pouco sobre sonhos. Quem aqui sabe que Deus tem sonhos específicos para a sua família? Para você e a sua casa. Uma frase que saltou no meu coração hoje de tarde foi assim, essa expressão para mim, e eu creio que vai ser para todos nós hoje. Ouse ter altos sonhos para a sua família. Ouse sonhar. Ouse, querido. Você pode ousar sonhar. Quando você olha para a sua casa, no meu caso eu olho para minha esposa, quando eu olho para as minhas filhas, eu sempre sou desafiado, querido. Eu posso olhar para a minha casa e achar que vai ser tudo tranquilo, a gente vai viver a vida de qualquer jeito, a gente vai continuar vivendo a vida levando, conduzindo, ou eu posso olhar para minha esposa, olhar para minhas filhas e aumentar a expectativa, porque sei que Deus tem altos sonhos, planos altos para a minha casa, e eu posso entrar naquilo que Deus pensa a respeito da minha casa, porque eu posso ousar pensar como Ele pensa. Aleluia. Você abriu aí sua Bíblia? Salmo 139, eu vou ler os versículos 16, 17 e 18, os versos 16, 17 e 18 do livro de Salmos. Vai estar aí no telão, mas se você puder abrir sua Bíblia também, é sempre interessante. E diz assim o texto: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu sei que aqui o salmista está escrevendo de forma pontual e individual, e eu vou continuar lendo, mas antes, só fazer essa pausa aqui para trazer isso aqui para nós, gente. O salmista está falando de forma individual, e ele está dizendo, os teus olhos me viram, ele está falando sobre ele, mas você pode se colocar na pessoa e receber essa palavra, e entender que ela é para você também. E você pode entender ela e dizer assim, Senhor, os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, eu não estava nem gerado ainda direito no ventre, eu era só uma substanciazinha de nada, mas os teus olhos já estavam em mim. E quando eles me viam, o próprio Deus, o salmista está dizendo, eu sei, Senhor, que tu, quando me viam ainda naquela pequena substância, tu já pegaste o teu livro e já escreveste como seria a minha vida. Aleluia. E ele diz que escreveu todos os dias. Sabe, queridos, todos os dias são todos os dias. Hoje faz parte desse dia. Ele escreve todos os dias e ele diz assim, cada um deles escrito e determinado. Deus determinou, Deus
quer, Deus planejou a nossa vida. Sabe que minha esposa Lívia é arquiteta, e o arquiteto faz projetos, né? Ela é uma excelente arquiteta, viu, gente? Espero que esse vídeo chegue para ela, né, para ganhar uma moralzinha com ela. Mas ela, de fato, é uma excelente arquiteta, quem a conhece vê. E sabe que no projeto, o arquiteto ele tem que projetar e pensar em todos os detalhes. Sabe que de um degrau a uma coberta, o arquiteto tem que pensar em todos os detalhes, porque tudo vai influenciar em um ambiente. Sabe que Deus é um arquiteto perfeito, um projetista perfeito, que quando olhou para a gente, Ele já projetou tudo como Ele queria para as nossas vidas. Desde o seu nascimento, queridos, até o fim da sua vida, Ele já determinou. Está lá, está escrito no livro dele. É o que o salmista aqui está nos falando. Está escrito quando nenhum deles ainda havia. Aí ele diz assim no próximo verso: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Diga, os pensamentos dele são preciosos para mim. Sabe que não são os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, por vezes, tentam nos desviar daquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Eu não sei você, mas eu por muitos anos na minha vida, eu fui muito tímido. E quando eu falo isso, o pessoal até brinca, né? Porque eu gosto de conversar e tal. Se você não pode ser tímido. Rapaz, eu era tão tímido. Eu era tão tímido na minha adolescência, queridos, que eu tinha vergonha de comer com os meus amigos de escola. De tão tímido que eu era. Falar, tipo assim, apresentar trabalho em sala de aula, para mim era impossível. E olha eu aqui falando para vocês, meu Pai eterno, como é que pode um negócio desse, hein? Só pode ser Deus. Por quê? Porque eu, nos meus pensamentos, dizia, eu sou muito tímido, eu vou viver essa vidazinha aqui simples, tranquila aqui, porque eu sou assim. Ei, mas sabe que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, e o que Ele pensa ao nosso respeito é muito maior do que nós podemos pensar ao nosso respeito, e assim como é para nós, é para a nossa família. O salmista continua falando, e ele diz, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. E eu gosto disso porque diz que é a soma. Não é um pensamento só não, queridos, é a soma. Você tem noção da dimensão, da grandeza do que Deus pensa ao seu respeito? É tão grande que o salmista tem que dizer a soma deles, porque eu sei que são muitos. Aleluia. Aí ele, para continuar, para dizer assim, para provar que é grande, o salmista continua dizendo assim, se os contasse, excedem os grãos de areia. Quem aqui já foi na praia? É bom demais praia, saudade de João Pessoa, que eu sou de lá, né? Quem aqui já conseguiu contar pegar um punhado de areia e contar a quantidade de grãos que tem nele? Alguém já conseguiu fazer isso? Eu nunca consegui fazer isso. E o salmista está dizendo, se eu pudesse contar a soma desses pensamentos, excediam os grãos de areia. Aí ele continua dizendo, eu contaria, sem jamais chegar ao fim. Meu Deus. Essa é a forma como Deus te criou para viver, com grandes pensamentos, com grandes sonhos, para desenvolver na sua vida e na vida da sua casa, na vida da sua família. E por que isso é importante, queridos? Porque quem não sonha, vive uma vida, desculpe, me perdoe a expressão, mas vive uma vida medíocre. O que significa na média? Mas Deus não quer que nós tenhamos uma vida medíocre, Deus não quer que nós vivamos na média, Deus quer que nós vivamos acima da média. Eu acho que você não entendeu muito bem, mas você vai entender daqui para o final. E eu queria deixar claro, queridos, que eu sei que mesmo o salmista falando de forma individual, eu tive uma clareza muito grande da aplicação desse entendimento para a nossa casa, para a nossa família. Porque da mesma forma que ele pensa ao meu respeito, ele pensa a respeito da minha esposa, ele pensa a respeito das minhas filhas, ele pensa a respeito do conjunto, da casa, da nossa família, de tudo aquilo que nós vamos viver e experimentar nele. E é interessante que quando Deus chama homens e mulheres, Ele sempre chama
no contexto da família. Por exemplo, você vai ver Noé. Deus chamou Noé com uma incrível missão, a missão de salvar a humanidade, de resetar. Deus queria resetar a criação. Chamou um cara, Noé, tu vai ser o cara responsável por resetar a humanidade. Só que Noé fez tudo só? Noé fez tudo só? Noé fez tudo só? Me ajuda a pregar, querido. Noé não fez tudo só. Noé teve a ajuda da esposa, dos filhos e das noras. Noé fez em família. O projeto de Deus era em família. Quando Deus chamou Abraão, tu vais ser o pai de uma grande, numerosa nação. E é interessante que ele chama Abraão, e Abraão, você sabe a história, já com o corpo adormecido, Sara estéril, não tinha condição nenhuma de gerar, mas Deus não chamou Abraão sozinho, porque o filho da promessa envolvia o casamento. Tanto é que eles tentaram dar um jeitinho com H, o jeitinho resolveu, querido? Não, não tente arrumar um atalho, um jeitinho, porque as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Agora entenda que não é só na sua, é na sua e da sua família. Deus disse a Abraão, a promessa estava sobre Abraão, mas ela só se cumpriu a partir da sua casa, a partir da sua família, a partir do seu núcleo familiar. E essa promessa que se estendia não ficou só em Abraão, mas a promessa era para Abraão, Isaque e Jacó, a sua descendência. Deus sempre trabalha em família, queridos. Ele chama Davi e ele faz uma aliança Davi para que a sua descendência permanecesse no trono de Israel. A promessa do Senhor não é só de forma individual, mas também na coletividade da nossa casa, da nossa família. Eu queria trazer esse entendimento para nós nessa noite, que eu queria que você ousasse sonhar para a sua casa. Amém? Quem é que sabe que os planos de Deus são grandes? Sabe de verdade? Então dá um glória a Deus aí bem forte para eu ver. Agora eu estou começando a acreditar em você. Os planos do Senhor são grandes, queridos. Jeremias 29:11 vai dizer que os pensamentos de Deus são de paz para nos dar o fim que desejamos. Isaías 55:10 vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Efésios 3:20 vai dizer que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é? Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, Ele vai fazer, pode fazer infinitamente mais, Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Infinitamente mais é muito, querido. Infinitamente mais não é o dobro, não. Infinitamente mais não é o triplo, não. Infinitamente mais é algo imensurável. Algo que a gente não tem condições de calcular. Paulo está dizendo, o nosso Deus que é rico, Ele tem capacidade para fazer algo que você não consegue mensurar, não consegue calcular, infinitamente mais do que você pode pedir ou ao menos pensar. Porque às vezes a gente tem medo de pedir. Senão eu vou pedir isso, nada, isso é muito grande. Meu Deus, eu tenho um amigo que ele às vezes passa por algumas circunstâncias, e é um amigo lá de lá de João Pessoa, e eu brinco com ele, diz, cara, bicho, ora, fala com o senhor. Ele disse, não vou incomodar Deus com essa coisa pequena, não. Eu não tenho nem coragem de pedir essas coisas a Deus. Meu querido, sabe que Deus, Ele está preocupado em fazer muito mais do que você possa até pedir. E se você não tiver coragem de falar, Ele ainda tem capacidade para fazer até mais do que você pode até pensar. Agora, entenda, Paulo está dizendo que Ele é capaz de fazer mais do que a gente pede ou que a gente pensa. Tem que ter pelo menos uma substância. Ou a fala ou o pensamento, querido. Que se não tiver declaração, nem sonho, como é que Deus vai fazer? Ele vai multiplicar o quê? Nada? Infinito do zero? Do nada?
Cara, querido, eu quero te estimular nessa noite a você ousar sonhar. Sonhe para sua casa, sonhe com sua família. Deus é grande, Ele é eterno, Ele é poderoso. E nós somos a sua imagem e sua semelhança. Nós somos os seus filhos. Sabe o que é que o diabo... uma das estratégias que o diabo tem para nos afastar daquilo que Deus pensa a nosso respeito é tentar corromper a nossa identidade. Por quê? Porque a gente sabe de quem a gente é filho. Quando a gente sabe de quem a gente é filho, quando a gente sabe qual é a nossa identidade, querido, tudo muda. Eu tenho 2 filhas, Maria, 9 anos, Isadora, 5 anos, e elas me conhecem muito bem. Elas sabem como é que elas conseguem tirar as coisas de mim. E elas sabem principalmente em quem podem confiar, porque elas sabem que tem um pai. Rapaz, na hora do aperto elas gritam, papai, porque elas sabem que não grita, eu vou estar lá. Por quê? Porque elas entendem quem são. Eu sou filha de um pai amoroso, que cuida, que não vai me abandonar nunca. E o próprio Jesus fala que se nós, que não somos tão bons, falando para os judeus daquela época, vocês que não são nem bons, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu nos vos dará todas as coisas. Ei, Deus está interessado em te dar, porque Ele é um Deus bom, poderoso. Agora você tem que entender quem você é. Olha a estratégia de Satanás. Eva. Como é que uma das formas que ele tocou em Eva? Gênesis capítulo 3, vai discorrer sobre a serpente na conversa com Eva, tal, aquela conversa toda, e Eva vai dizer assim, eu sei que se eu comer do fruto eu vou morrer, e aí a serpente diz, Gênesis 3:5, pode botar o texto, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, a serpente falando para Eva, se vos abrirão os olhos, e como Deus, diga como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que coisa interessante, a serpente pegou um detalhe e disse, Eva, tu não vai morrer, Eva, mas eu sei de uma coisa, Eva, que se tu comer, você vai ser como Deus. Preste atenção, queridos, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, ou seja, Deus já criou o homem como dele, como ele mesmo, como o próprio Deus. Nós somos imagem e semelhança do Criador, mas aí Satanás, ele pega, desvirtua a verdade e diz, você não é como Deus, a sua identidade não é a mesma de Deus, você precisa comer desse fruto para se tornar igual a Deus. Corrompe a identidade. A nossa identidade, ela vai revelar a nossa filiação. E é interessante, mas é assim mesmo, eu vou provar a você que essa arma de Satanás é uma estratégia que ele usou com o próprio Jesus. Quando Jesus vai para o deserto, lá em Lucas capítulo 4, versículo 3, vai estar discorrendo ali Jesus lá no deserto, diz que depois de 40 dias de tentação, Jesus teve fome. E aí o texto diz assim, versículo 3, disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, se és o quê? Se és o quê? Se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O que é que o diabo estava querendo fazer? A mesma coisa que fez com Eva. Tu não é igual a Deus não, tu não é filho de Deus não, tu não tem a mesma essência de Deus não, tu não tem a mesma identidade de Deus não, porque se tu tiver, tu faz isso acontecer. Ei, o diabo, ele tem tentado mexer com a nossa identidade. Ele tem tentado desvirtuar a nossa identidade, para que a gente perca aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou para nós. Eu sei, queridos, quando olho para as minhas filhas, olho para elas, eu declaro palavras de bênção sobre elas, eu tenho sonhos específicos para minhas filhas, eu sei, assim, eu tenho uma expectativa na vida delas tão grande, porque eu sou pai, e elas são minhas filhas, e da mesma forma que eu como um pai tenho para com elas, nós como filhos de Deus, Deus tem para com a gente. Mas o que é que pode interromper isso? A gente perder a nossa identidade. Isso é sério, querido.
E o diabo, ele tem usado dessa estratégia para corromper nós, individualmente, tentar nos corromper individualmente e tentar corromper a identidade da nossa família. Porque a identidade, ela não é apenas não caracteriza apenas o indivíduo, mas também caracteriza um grupo de coletivo. A nossa família, ela tem uma identidade formada e forjada pelo próprio Deus, porque Deus foi o criador da família. E o diabo, ele fica o tempo todo jogando, lançando setas para nos desvirtuar daquilo que Deus pensa, daquilo que Deus sonha, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus vislumbra ao nosso respeito. Mas como é que a gente pode mudar, virar essa chave, queridos? É simples. Romanos 12, 2. Um dos textos mais conhecidos que a gente tem na Bíblia. Eu queria ler esse texto na NVT, Romanos 12, 2. O texto diz assim na NVT: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Meu Deus, já começa assim. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Sabe, queridos, Deus não quer que a gente seja moldado, que a gente seja influenciado por esse mundo. Porque Ele já deixou na sua própria palavra o modelo que nós devemos seguir. E aí o apóstolo Paulo diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio, diga, por meio. Deus quer nos transformar, queridos. Agora tem um caminho. E ele diz, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Preste atenção, Deus quer transformar, mas para que haja uma transformação, tem que ter a nossa responsabilidade de mudar a maneira de pensar. E é tremendo que o apóstolo continua dizendo assim, a fim de que, porque há uma consequência, quando nós mudamos a nossa forma de pensar, Deus começa a trabalhar e há uma consequência. Qual é a consequência? A fim de que experimentem, ou seja, nós podemos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Eu posso aplicar e dizer assim, para nós, para mim. Diga assim, há uma vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para mim. Você pode, quem está em família, assim, com a esposa ou com o filho, assim, você pode olhar para o seu familiar agora e dizer assim, o plano de Deus é bom, perfeito e agradável para nós. Aleluia. O plano de Deus, de fato, ele é bom. O plano de Deus, de fato, ele é agradável. E o plano de Deus, de fato, é perfeito. Sabe, por muitos anos, queridos, eu não tinha uma revelação completa ou plena desse texto. E aconteciam situações ruins com a minha vida, na vida da minha família. E eu dizia, Deus sabe todas as coisas, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Repetidamente, eu falava essas coisas e aceitando situações, circunstâncias na minha vida, porque eu simplesmente acreditava que tudo que acontecia na minha vida era vontade de Deus, mas não é, queridos. Para a gente viver a vontade de Deus, tem que ter uma renovação da mente, e a partir daí, a gente pode experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Sabe, querido, se você estiver vivendo uma situação complicada na sua casa, Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você tenha um casamento frustrado. Deus não quer que você tenha filhos desviados. Deus não quer que você tenha uma vida que vai se acabar no amanhã. Não, Deus tem algo que é bom, algo que é perfeito, algo que é agradável para você viver. E você pode experimentar isso, que diz, é real, é verdadeiro, é vivo, acontece. Renovação. Aleluia. Sabe, queridos, eu trouxe esse livro aqui, eu quero indicar esse livreto aqui para vocês. O livreto de Rick Renner, Transforme os sonhos que Deus lhe deu em realidade. Que livreto poderoso, queridos. Vá lá, é baratinho. Sabe, você tem que comprar para você, presentear para os seus amigos. É um livreto tão simples, agora assim, tão profundo. E falando sobre sonhos, eu queria ler aqui o que Rick Renner traz nesse livro.
Ele diz assim: seus sonhos são sementes. E ele diz: olhando para uma pequena semente de maçã, uma pessoa jamais imaginaria que milhares e milhares de maçãs estão escondidas dentro dela. Vou repetir. Olhando para uma pequena semente de maçã, você jamais imaginaria que milhares e milhares de maçãs estão ali dentro daquela pequena semente. Não é verdade? E ele continua dizendo assim: todo esse potencial incrível está contido dentro dessa pequena semente. Para o olho natural, a semente parece pequena e insignificante, mas Deus conhece sua capacidade. Ele também sabe que esse potencial vai permanecer adormecido até que alguém cuide da semente, a fertilize e a ajude a crescer. Sabe, queridos, uma pequena semente que carrega dentro dela um grande potencial. E eu gosto quando ele diz assim, que Deus sabe de todo esse potencial que essa semente tem, mas Ele também sabe que tudo isso vai estar lá guardado dentro dela, até que alguém se levante para fazer alguma coisa. Você tem noção do que Deus preparou para a sua casa? Talvez seja tão grande, tão potente, mas esteja adormecido até hoje. Eu declaro na sua casa, na vida da sua família, que foi até hoje, a partir de hoje, alguém vai se levantar na sua casa, você vai se levantar na sua casa e vai começar a cultivar essa semente. E vai nascer grandes, para você ter grandes colheitas, queridos. Aleluia. Olha o que Rick Renner fala. Os sonhos são como sementes, eles precisam ser alimentados e fertilizados. E esse período de cuidados pode levar algum tempo. De fato, pode levar algum tempo. Mas depois as pequenas sementes da visão que Deus plantou em nossos corações vão crescer e gerar frutos e mais frutos. Aleluia. Aleluia, queridos. Sabe, eu pensando sobre isso, eu fiquei imaginando do que é que uma semente precisa para nascer, para germinar, para crescer. E ela precisa de pelo menos duas coisas. Uma semente precisa de uma boa terra e de água. Se eu der uma semente para você do que for, ela pode ser a semente mais potente do mundo. Se você jogar nesse chão, não vai dar em nada. Ela precisa de uma boa terra. Quando eu penso em uma boa terra, queridos, eu penso num bom ambiente. Sabe que a sua família, que tem um grande potencial, que tem uma capacidade dentro dela tão poderosa para fazer tantas coisas para Deus, ela pode estar ainda no ambiente errado. Mas Deus está te dizendo nessa noite, traz para um ambiente como esse. Olha esse ambiente aqui, queridos. Aleluia. Uma boa terra, ela vai promover bons nutrientes para essa semente. Ela vai promover alimento para essa semente. E dentro desse ambiente, a semente vai ter o local ideal que vai proporcionar crescimento para ela. Se você quer fazer sua família crescer, queridos, traz para um ambiente como esse. Você quer só fazer sua família crescer, queridos, fique imerso num ambiente como esse. E interessante que semente, é claro que a gente sabe que há sementes que caem no chão de qualquer jeito e nascem, mas não é a regra. Qual é a regra? Tem que cavar e enterrar lá dentro, meu amigo. Porque tem que ficar longe dos olhos dos pássaros que passam no céu, ou dos animais que estão rastejando, que podem comer aquela semente. Ei, Deus quer nos guardar num ambiente como esse, protegido, guardado, a nossa família guardada em um ambiente como esse, onde o diabo ele vai querer, ele vai rondar, ele vai passear, mas nós estamos embaixo, guardados, ninguém vai nos tocar, nada vai nos alcançar, porque nós estamos em um ambiente como esse, um ambiente nutritivo, um ambiente com alimento que vai nos fazer crescer e vai nos fazer desenvolver. Mas não é só o ambiente que vai fazer a diferença. Porque se você lançar a semente, plantar, cavar e botar lá, e não vier água, aquela semente também não vai nascer. E a própria palavra do Senhor fala
que nós temos que ser lavados pela palavra. Trata a água, faz uma relação da palavra com a água. Sabe, queridos, a água para a semente é a vida. A nossa casa, no ambiente certo, regada pela água viva, vai produzir, vai crescer, vai se desenvolver e vai fazer algo poderoso nessa terra. Eu queria que você gerasse expectativa quanto a isso, queridos. Expectativa quanto à sua família. Eu me lembrei de uma pesquisa, de um estudo que foi idealizado, foi feito há um tempo atrás, sobre a vida de Jonathan Edwards. Não sei quem conhece, mas ele é muito conhecido. Foi um pastor americano que fez uma revolução nos Estados Unidos, Jonathan Edwards, acho que se não me engano, século XVIII. E ele realmente foi alguém que fez assim, uma revolução poderosa nos Estados Unidos. Um grande pastor, um grande homem de Deus, que um grande teólogo. E ele realmente foi um homem diferenciado. E pegaram a vida desse cara, um sociólogo, um estudante sociólogo, pegou a vida dele e resolveu analisar a descendência dele. Mas ele disse, o sociólogo fazendo esse estudo de caso, se eu não vou analisar só a descendência dele, eu vou pegar também de outro camarada contemporâneo a ele, mas que tinha uma vida diferente dele. E ele pegou e estudou o caso, a descendência também da vida de um camarada chamado Max Jukes. Era um ateu, contemporâneo de Jonathan Edwards, e inclusive um dos camaradas um dos maiores opositores da mensagem de Jonathan Edwards. Ele era o tempo todo se opondo a Jonathan Edwards e era um ateu. E esse estudante resolveu fazer uma pesquisa e ele conseguiu catalogar uma grande linhagem desses dois homens. E eu queria contar para vocês aqui como o resultado desse grande trabalho desse estudante. Na descendência de Jonathan Edwards, esse estudante ele encontrou 1.394 descendentes. Desses descendentes, esses 1.394, aí vai, filho, vocês entenderam, né? Filho, neto, tataraneto, bisneto, tataraneto, várias gerações ele conseguiu puxar, né? Desse grupo ele conseguiu encontrar 1.394 descendentes da linhagem de Jonathan Edwards. E olha o que ele encontrou, dessas pessoas, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores dos Estados Unidos, tiveram 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaques, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Uau! A descendência de um só homem. Agora, da mesma forma que ele pegou os descendentes de Jonathan Edwards, ele pegou do ateu. E aí, ele conseguiu encontrar do ateu apenas 540 descendentes. Jonathan Edwards foi mais de 1.300. Desse ateu foram apenas 540. Entre eles, o resultado da vida deles, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres, prostitutas. E olha algo interessante que ele percebeu na pesquisa. Os descendentes de Jonathan Edwards só produziu riqueza para a nação americana. Não custou nada, só produziu riqueza. Mas os descendentes desse ateu custaram em média em torno de $1.250.000 para os Estados Unidos. Queridos, a descendência de um só homem provocou uma revolução em toda uma nação. Eu fico imaginando o que será da descendência dessa grande multidão que está aqui na minha frente.
Eu lembro que eu conversando com um colega, um tempo atrás, ele dizia assim para mim: rapaz, eu não quero ter filhos não. Casado já, eu disse: mas por que você não quer ter filhos? Eu disse: porque esse mundo está muito louco. O que será de um filho meu num mundo louco como esse? Eu disse: cara, acho que você está pensando errado. Eu penso da seguinte forma: o que será desse mundo louco sem minhas filhas para impactar essa nação, para impactar esse mundo? Ei, qual a expectativa que você alimenta a respeito da sua casa? Qual a expectativa que você alimenta a respeito dos seus filhos? Qual a expectativa que você alimenta a respeito de você mesmo? Deus tem algo grande para você. Deus quer fazer em você e através de você. Deus quer provocar uma revolução, queridos, nas próximas gerações que serão impactadas por sua casa, por sua decisão. Eu lembro da minha avó, queridos, irmã Maria Augusta, já está com o Senhor, crente. Marido alcoólatra, batia nos filhos. Minha mãe relata assim, o que minha mãe relata chega a dar agonia de ouvir as histórias do meu avô alcoólatra. Mas a minha avó dizia: ei, filhos, com minha mãe e meus tios, honre o seu pai. Não se preocupem, honre o seu pai. Infelizmente, ele tomou decisões erradas e a vida dele se acabou muito mais cedo do que deveria, mas a minha avó estava lá, firme, com os joelhos no chão, orando, 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 orando. E olha eu aqui, queridos, olha onde é que eu estou aqui, queridos. Toda a minha família, minha mãe, meus tios, praticamente todos formados, quase a maioria funcionário público, alguns empresários, todo mundo vivendo de forma bem sucedida, todos na igreja, todos os netos da minha avó são cristãos. Ei, queridos, ela não, sabe, ela nem está vendo tudo isso. Mas aquilo que ela plantou, queridos, aquilo que ela semeou, aquela sementezinha de maçã, está nascendo, está crescendo, está se desenvolvendo, e é só o começo, vem muito mais, porque se Deus fez até agora, queridos, imagina daqui para frente, imagina o que vai acontecer nas próximas gerações, imagina o que Deus vai fazer, a partir da sua decisão, de promover a sua família num ambiente perfeito, sendo regado pela água da palavra do Senhor. Aleluia. Você está empolgado? Eu estou muito empolgado, queridos. Aleluia, eu estou muito empolgado. Vamos ficar de pé um pouco. Queria chamar aí o pessoal do louvor. Aleluia. Sabe, queridos, Deus quer fazer coisas grandes. Eu estava com minha esposa conversando com ela esses dias sobre tudo isso, sobre sonhos, sobre aquilo que Deus pensa a nosso respeito. E sabe, a gente ouvimos falar recentemente, quando nós pensamos pequeno ao nosso respeito, a gente está desprezando o que Deus pensa sobre nós. Às vezes eu chego para minha filha e ela com alguma dificuldade na escola para aprender alguma coisa, ela diz: pai, eu não vou aprender isso aqui nunca. Eu disse: não, filha, você vai aprender. A minha expectativa é muito maior do que você está pensando a seu respeito. Ei, deixa eu te dizer, Deus está olhando para você dizendo: para de pensar isso, cara. A minha expectativa a seu respeito é muito mais do que isso. Para de pensar isso sobre a sua casa, filho. A minha expectativa a seu respeito da sua casa é muito maior que isso. Deus tem algo grande, queridos. Ouse sonhar, ouse sonhar, ouse sonhar. Aleluia, aleluia. E eu vinha conversando com minha esposa no carro esses dias, dizendo: amor, eu não sei você, mas a minha expectativa é que Deus vai fazer algo ainda muito maior em nossas vidas. É grande, sabe? E ela disse: mas eu fico com medo às vezes desse sentimento se transformar em presunção. E aí, queridos, se o teu sentimento for genuíno, for sincero, se a pessoa de lado olhar para você e dizer assim: ixi, está se achando, eu posso fazer o quê? Eu sou a cara do meu pai. Você acha que Deus está se olhando no trono pequeno? Você acha que Deus está lá no trono olhando para Ele mesmo e diz assim: não, eu sou uma pessoa qualquer. Ei, Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele imprimiu em nós a sua identidade. Ele imprimiu em mim e em você aquilo que Ele quer que nós sejamos. Ouse sonhar grande, queridos. Ouse pensar grande. Ouse declarar coisas grandes para a sua casa e para a sua família.
Aleluia. Ah, queridos. Quando Tadeu nos convocou para estar aqui, eu disse, Senhor, por que, Senhor? Está tão corrido. Ei, mas Deus falou comigo algo poderoso essa tarde. E eu sei, queridos, porque sei que tem pessoas que precisavam, pessoas específicas. Eu sei que a palavra, ela alcança todos os corações, mas tinham pessoas aqui que tinham parado de sonhar. Tinham pessoas que tinham dito assim, nem adianta mais. Não dá mais. Não tenho mais expectativa no amanhã. Ei. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, na hora certa. Eu declaro, as vidas sendo destravadas, impeditivos que travavam sua mente para se enxergar como Deus lhe enxerga, sendo destravado, desbaratinado isso na sua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Pai, Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor, a Tua bondade, Pai, nos trouxe até aqui, e é a Tua bondade que vai nos levar, Senhor, para viver o cumprimento da Tua promessa. Ah, Deus, nós sabemos quem somos, Pai, a nossa identidade está forjada em Ti, Senhor, e nós não vamos, Pai, nós não vamos, Senhor, nós não vamos nos contentar com o que é pouco, porque a nossa expectativa é alta, é grande. Nós entendemos quem somos, entendemos o que Tu tens para nós, Pai, e nós sabemos, Pai, que vamos viver e vamos experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Fique com os olhos fechados. Fique com os olhos fechados. Eu queria fazer um convite. Feche os teus olhos, fica em oração. Eu queria fazer um convite aqui, eu queria saber quem está aqui, veio aqui essa noite, mas ainda não fez de Jesus o seu único e Salvador. Se você chegou aqui, fique em pé. Eu não quero que você sente não, fique em pé. Pode ficar em pé, com olhos fechados. Se você tiver que sentar, sente, mas